E aí, pesquisadores, bem-vindos ao canal Agape Akhenaton. E hoje nós vamos falar sobre um animal fantástico, um animal que há milênios fascina o homem, o lobo. O lobo é um animal muito tradicional no xamanismo. Ele é um animal que foi muito estudado pelo universo xamânico e ainda é utilizado em muitos rituais xamânicos. O lobo é um animal tradicionalmente místico, muito ligado à tradição da lua. E hoje nós vamos tentar falar um pouco sobre esse animal. Se você tem dificuldade de trabalhar em grupo, saiba que esse animal pode ajudar você muito a melhorar o seu relacionamento com as pessoas de um grupo, e vou explicar o porquê. Mas antes eu queria contar uma história para vocês que aconteceu num parque nos Estados Unidos. Lá eles autorizaram a caça dos lobos. E mal sabiam eles que iriam provocar um desastre ambiental. Sim, aconteceu isso. Eles começaram a matar indiscriminadamente os lobos nesse parque. E o que aconteceu é que as árvores pararam de crescer nesse parque. E aí, curiosistas ficaram assim se perguntando o que estava acontecendo. Por que as árvores deixaram de crescer após a liberação da caça? E aí o que eles não sabiam, que eles iriam causar um impacto ambiental. Ou seja, quando eles liberaram a matança dos lobos, os lobos não caçaram mais as renas e os alces, que são comuns naquele parque. Esses animais acasalaram e tiveram muitos filhotes, ou seja, a população aumentou muito. E com isso, essa população tinha que se alimentar e elas comiam o broto das árvores, as árvores que estavam nascendo, ou seja, impedindo que a floresta crescesse e se reflorestasse naturalmente. Então, de repente eles criaram uma lei lá e proibiram a caça dos lobos imediatamente. E o que aconteceu? As árvores voltaram a crescer. E aí os lobos, claro, foram protegidos, por leis. E o homem moderno é assim, ele cria leis que causam impactos ambientais, mexeu com um arquétipo que sobreviveu a milênios, sobreviveu à era do gelo. Esse animal ele tem uma capacidade de caça impressionante. E algumas pessoas às vezes me falam, algumas pessoas aqui do canal já me perguntaram, poxa, eu sou uma pessoa sozinha, eu queria saber um arquétipo para ter uma vida mais sociável e companhia. E eu indiquei o lobo e realmente para alguns deu um bom resultado. Mas por que deu bom resultado? Porque o lobo ele tem essa característica de trabalhar em alcateia, ou seja, o lobo trabalha em grupo. O lobo ele segue um lobo alfa, ou seja, um macho alfa ou uma fêmea alfa. No mundo dos lobos também existe a fêmea alfa. E no mundo dos lobos também existe a fêmea alfa. Também existe o macho alfa e a fêmea. Mas esses lobos, eles patrulham áreas muito grandes. Ou seja, quando eles vão atacar um búfalo, um bisão, eles trabalham em conjunto, em harmonia, ou seja, cada um faz a sua parte. Então, quem quer trabalhar, às vezes está num grupo de trabalho e esse grupo não anda muito bem, esse grupo precisa de um incentivo, precisa de uma modificação, essa pessoa tem que ir estudar o arquétipo do lobo. Porque ao estudar o arquétipo do lobo, ela vai entender como trabalha com um grupo, como um grupo funciona. Um grupo precisa de um líder. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue trabalhar sem um chefe. Então, um grupo não consegue trabalhar sem um líder. E é necessariamente, às vezes você trabalha com um chefe, mas você não está incorporado no grupo.
porque um chefe só manda, mas um líder não. Um líder, ele provoca um estímulo naquele grupo para que trabalhem juntos com afinco e determinação. Então, se você quer isso de um grupo, você tem que trabalhar o arquétipo do lobo, ou seja, tornar o seu grupo um grupo de lobos. Para isso, lógico, para quem sai na frente com os arquétipos estudando, terá uma grande vantagem perto de um outro líder ou um outro chefe que não trabalha dessa forma. Por isso que o canal aqui é para estudar os arquétipos e trazer essas forças benéficas para o nosso dia a dia, para que a gente consiga trazer força, poder nas atitudes diárias do nosso dia a dia. Interessante que o lobo, ele tem uma característica também assim, primeiro que as lobas, as fêmeas, são muito maternais, são ótimas mães, cuidam muito bem dos seus filhotes, são assim... Então, ainda falando da questão do grupo, o grupo, trabalhando com o arquétipo do lobo, é mais ou menos assim, funciona assim, o lobo, ele tem uma característica interessante. Quando você coloca o arquétipo do lobo em sua casa, tem uma seguinte reviravolta. As pessoas da sua casa que não conseguem trabalhar em grupo, aquela pessoa meio folgadona, ela vai começar a se sentir mal, porque ela não consegue incorporar naquele grupo, na alcateia. Ou seja, quando a gente coloca um grupo de lobos andando junto, passa a informação de que nós todos temos que trabalhar juntos, todos nós temos que fazer a nossa parte, cada um tem a sua função no grupo, cada um tem que pegar e fazer a sua parte. Então, o interessante nisso tudo é vocês entenderem assim, que quando você quer usar o arquétipo do lobo num grupo, é porque você quer que cada integrante daquele grupo participe junto com você na atividade, na tarefa, no que precisar ser feito. Então o arquétipo do lobo, ele produz esse efeito nas pessoas, seja num grupo de trabalho ou num grupo familiar. As pessoas tendem a se tornar mais cooperativas, elas conseguem trabalhar mais tempo juntas. Mas essas pessoas, geralmente do arquétipo do lobo, são pessoas que elas preferem um líder, ou seja, são pessoas que geralmente preferem trabalhar com alguém que as lidere. Isso é negativo? Não. Desde que seja um líder responsável, um líder alfa, não vai ter problema nenhum. Mas se o líder for só um chefe, dificilmente alguém do grupo do lobo irá respeitar plenamente o chefe. Ou seja, aquele chefe tem que ser um líder para ter o respeito daquela outra pessoa que tem o arquétipo do lobo. Porque o lobo, ele é programado para seguir o macho alfa. E, naturalmente, você pode ser esse macho alfa, como a gente já falou, que tem alguns arquétipos de liderança, né? O lobo é mais para trabalhar em grupo, em conjunto, para você trabalhar mais com as amizades, sair mais de casa, ter mais envolvimento com pessoas. Alguns animais são mais solitários, como o urso, o tigre, a águia. Dificilmente você vai ver esses animais em bandos, em grupos. Então tem muita diferença em arquétipos grupais, né, que trabalham em grupo, e arquétipos solitários, que geralmente os líderes são arquétipos solitários. Então gravem isso aí na mente de vocês. Nós que estudamos os arquétipos, tem uma diferença muito grande ao escolher arquétipos. E tem arquétipos que trabalham nesse meio termo. Por exemplo, eu posso citar para vocês o cavalo. Ao mesmo tempo que ele consegue andar num monte de cavalos, ele também pode andar sozinho, pastar sozinho, caminhar sozinho, mas ele também gosta de andar em grupo. Então, o cavalo é um meio termo nisso tudo, né? Mas é como eu estou falando para vocês. Para quem quer trabalhar com grupo, o lobo é um arquétipo muito legal. O lobo também traz para a pessoa que escolhe o lobo mais garra e ferocidade ao lidar com os problemas, com os grandes problemas. Ou seja, os lobos, eles são pessoas que não gostam de trabalhar sozinhos. Eles enfrentam problemas grandes, mas trabalham em grupo. Ou seja, você precisa entender que o lobo,
é uma pessoa lobo, a pessoa que escolhe o arquétipo do lobo, ela é uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, ela gosta de trabalhar em grupo, e isso é muito bom. Tá? Algumas pessoas precisam aprender mesmo a trabalhar em grupo, vivenciando esse arquétipo, essas pessoas irão melhorar essa questão de trabalhar em grupo. Lembrando também que o lobo ele tem uma característica interessante. Vocês sabem que os loibos uivam, né, em algumas noites de lua cheia. Né? Então isso sempre provocou nos índios, né, nos xamãs, uma curiosidade muito grande. Né? Por que os lobos uivavam nas noites, né, de lua cheia? E às vezes o canto dos lobos tinha diferença. Muitas das vezes o uivo do lobo era um uivo triste, né, solitário, né? Então, mostrando assim que o lobo ele é um arquétipo que canta, né? que põe para fora sua mágoa da vida, sua dor. Então é uma pessoa que sabe colocar através da arte, da música, de pinturas, consegue colocar essas coisas assim de arte para fora. Então o lobo tem essa curiosidade muito grande e que sempre fascina as pessoas. O lobo também tem uma característica muito legal de saber trabalhar, de ser carinhoso uns com os outros. Ou seja, um lobo ele ajuda ao seu grupo a alimentar os filhotes. Então um lobo geralmente vem, às vezes com caça na barriga, e quando os filhotes estão mais velhos, ele regurgita parte da caça para que os filhos possam comer até mesmo em sua boca. Muito parecido com a gente, né, que dá comida na boca dos nossos filhos. Tem uma coisa interessante também nessa coisa de regurgitar, né, a comida, né? Os lobos filhotes parecem muito com o ser humano, eles nascem com os olhos fechados, não enxergam muito bem quando são bebezinhos, né, cachorrinhos, né? Ficam escondidinhos em tocas quentinhas, né? E a loba tem que estar com o seu corpo preparado para amamentar os filhotes, e os machos geralmente levam caça para essa fêmea, para que ela não precise se distanciar muito. Embora em alguns casos a loba abandona o seu ninho e vai caçar e volta e alimenta os seus filhotes. E muitas das vezes eles ficam sozinhos à mercê, até com perigo de algum outro animal caçar cobras, né, alguma coisa assim. Mas o grupo trabalha muito forte na defesa do próprio grupo. Tem muita diferença do lobo e da hiena e outros cães. O lobo não tem nada a ver com o cão doméstico. O cão doméstico é um arquétipo também, mas ele é um arquétipo fraco, é um arquétipo de lazer. Ele não é um arquétipo de poder. O lobo é diferente. O cão veio do lobo, mas a raça original é o lobo. Então o lobo é o arquétipo mais forte. Não podemos comparar, lógico, um leão com um gatinho que tem na nossa casa. A capacidade de caça do gatinho é bem inferior, e dos nossos cães também, né? Então quem tem um animal doméstico aí, um cãozinho, pode pensar, é um arquétipo? Sim, é um arquétipo, mas é um arquétipo para você chegar em casa e desfrutar de um lazer, rir um pouquinho, brincar um pouquinho, né? Mas o lobo não, o lobo é um animal muito mais forte, né? Então o lobo é um animal muito curioso, de hábitos muito impressionantes. O lobo você não vai conseguir pegar um lobo filhote e transformar ele num cão doméstico. Dificilmente um lobo se domestifica. Todo mundo que tenta fazer isso dança, porque todo animal selvagem ele acaba atacando quem tenta domesticá-lo. Esses animais são muito independentes, muito fortes, e eles não aceitam essa domesticação social. Todos nós que trabalhamos com arquétipos entendemos o seguinte, que fica difícil você aceitar uma vida tão ilusória, tão comum na sociedade, justamente porque os arquétipos trazem um poder e uma independência maior, uma capacidade de visão superior, muitas das vezes, às pessoas que estão à nossa volta. Vocês que trabalham com os arquétipos, quem está indo mais a fundo vai perceber isso, que de tempo em tempo esse poder se dilata e aumenta a visão sua. A tua capacidade de segurança pessoal melhora muito com o arquétipo do lobo. Mas para isso
é necessário os exercícios, o que a gente faz, é necessário pegar o som, ouvir o som, ver vídeos, se aprofundar, estudar o animal, para que você tenha plena convicção de que você está vivendo o arquétipo em sua vida. Um abração, obrigado aí pela participação de vocês. Quero agradecer aí os 1000 inscritos aí do canal, né, que tá aí com a gente. Fiquei muito feliz, estou muito contente aí com o retorno dos comentários. O arquétipo tem ajudado algumas pessoas aí no seu otimismo, na sua confiança, e pô, isso para mim já é um retorno fantástico. Obrigado de coração, e quero dizer que nós estamos juntos aí em 2017, e claro, esse vídeo aqui é para você que acompanha o canal, e logo virá outros, hein? Vamos falar sobre o lobo, sobre o urso, vamos falar sobre o urso, sobre as gaivotas, sobre pelicanos, sobre guaxinins, sobre todos os arquétipos dos animais. Nós vamos falar aqui pouco a pouco sobre o cavalo. Então acompanhe o canal, e que de tempo em tempo vai estar saindo um animal aí para a gente poder trabalhar junto aí e a gente ir aprendendo junto. Obrigadão, gente. Tchau, pesquisadores.